infecções virais, como na Covid, e infecções bacterianas pode resultar isso, né? Uma lesão no parênquima e queda da função renal de maneira brusca. Normalmente ela pode ser transiente se você remove esse estímulo nocivo, né? E você tem a CKD que dura mais de 3 meses, né? E ela, ou seja, ela é uma doença lenta, ela aparece lentamente, uma vez que você vê aqui que as principais causas são obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Por exemplo, o indivíduo diabético, ele leva 15 anos, às vezes, para poder desenvolver disfunções renais. Então, é um processo lento e silencioso, que quando ocorre a função, a queda de função, ela de fato aparece, quer dizer que alguma coisa está muito errada, né? Apesar de serem separadas, os fatores de risco, né, que eu estou apresentando aqui, como a frequência dos casos, a severidade, o nível de albuminúria basal, a idade, se o indivíduo tem uma doença renal crônica pré-existente, se você tem hipertensão, infarto, obesidade, diabetes, tudo isso pode levar uma pessoa que teve uma AKI e desenvolver a doença renal crônica, tá? Mais recentemente, a gente consegue ter um estágio intermediário, né, que é chamado de doença renal aguda, ou AKD em inglês, tá? Mas de fato é quando você tem já passou a fase transiente da AKI, mas ainda você permanece com alguma disfunção, alguma alteração no parênquima, né? Isso acontece normalmente aqui, ó, por exemplo, na situação inicial, a gente vê aqui uma AKI leve, ou seja, uma lesão leve, ou seja, você perdeu algumas células tubulares, né? As células adjacentes elas proliferam e repovoam o tecido. Dessa forma, você tem a recuperação total, né? Se você tem uma lesão mais moderada, ou seja, você perdeu algumas células, você tem aqui uma resposta inflamatória importante, alto nível de células necróticas, as células remanescentes elas não conseguem repovoar totalmente a estrutura tubular. E aí as remanescentes elas começam a sofrer hipertrofia, o que seria até bom, né, para tentar compensar o processo, mas elas não conseguem compensar de fato, tá? Então você tem uma perda, né, do ritmo de filtração glomerular, né, perda de muitos néfrons, porque assim, a função renal ela é resultante do número de néfrons disponíveis. Se você perde esse número de néfrons, essa perda é muito semelhante a neurônios, né? Se você perde neurônio, perde axônios, os axônios remanescentes eles vão se adaptando até formar novas conexões. Se você perde a célula como um todo, você acaba não tendo novas células. E no rim não é diferente, né? Então, se você perder túbulos, perder néfrons, você perdeu para sempre, tá? E isso sobrecarrega os remanescentes. Quando você tem uma AKI mais severa, de fato você tem aqui uma resposta inflamatória e fibrótica importante, né? Uma grande hipertrofia, e aí você tem a evolução desse quadro já para um estágio de doença renal crônica no estágio final, por exemplo, estágio 4, 5 da doença renal crônica, onde você tem a falência do órgão, né? Mais recentemente, tem sido observado, né, que mesmo antes do desenvolvimento da CAI, aqui, por exemplo, essa figura muito legal mostra o nível de ritmo de filtração em função do tempo. Você vê aqui que a função ela é perdida com o episódio de AKI leve, que a gente chama de estágio 1, estágio 2 é moderado, estágio 3 é grave, né? Conforme você vai agravando, a dificuldade para repovoar o tecido e restaurar completamente a função, ela vai sendo perdida à medida que a gravidade da AKI vai acontecendo. Mas antes mesmo da instalação dessa AKI, a gente tem aqui um estágio onde a função renal ela é preservada, né? Porém, já começam a aparecer alguns marcadores na urina e no sangue dessa lesão renal. Os mais conhecidos atualmente são IL-18, KIM-1, cistatina C, né? Que são muito mais sensíveis do que os métodos clássicos, tá? É, E aí, o que que acontece? Eu trouxe esse gráfico para mostrar como que a relação dessa função renal com ó, o número de néfrons. A gente vê que a gente nasce com todos os néfrons disponíveis, porém ainda não maturados. Eu perdi o cursor, achei. E aí, quando eles atingem a fase adulta, né, a gente tem aqui a função máxima em torno dos 25 anos de idade.
Com o passar do tempo, essa função ela vai sendo perdida, né? É, devido aos processos de envelhecimento, à exposição às toxinas, às bactérias, os vírus do ambiente, né? Isso é um processo natural. E aqui a gente tem uma distribuição meio que gaussiana desse processo, né? Então, tem pessoas que têm mais néfrons, pessoas que têm menos néfrons, né? E aí, quando você sofre o episódio de Acaí, uma pessoa que está na média da população, que tem cerca de 1,5 milhão de néfrons por rim, ela perde função e ela pode, por hora, recuperar ou permanecer aqui, né? E evoluir mais rápido. Ou seja, ninguém naturalmente morre de doença renal, né? Uma vez que a expectativa da vida no Brasil é em torno de 75 anos de idade. Claro que depois da Covid teve algumas mudanças nessa taxa, mas ainda está em torno disso aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem menos néfrons ou que tem uma doença renal pré-existente, ela atinge a falência renal muito rápido, né? Isso aqui é para mostrar que, por exemplo, as pessoas que têm muitos néfrons, ela tem um aumento da função, muito parecido com o slide anterior. Você vê aqui, ela nem sente, né? Esse aumento, essa reserva de néfrons a gente chama de reserva funcional. Todo órgão tem uma reserva funcional, tá? E a gente tem aqui no rim não é diferente. Então, assim, por exemplo, toda vez que você tem um episódio a cair, no caso, esse caso aqui foi mostrado por causa da Covid, você tem respostas, né, de recuperação, porém ainda vai decrescendo. Quanto maior a presença de fatores como idade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças pulmonares, isso vai acelerando cada vez mais essa progressão, tá? Menor recuperação e mais progressão, tá? Então, tudo isso que a gente viu, né, é controlado hoje, né, pelas terapias substitutivas, né? No caso, a diálise peritoneal, basicamente um lavado, né, do peritônio, né, e depois a gente coleta esse líquido, isso acontece de 2 em 2 dias, tá? Quando a situação é mais grave, a gente tem a hemodiálise, que é de fato uma, um aparelho que mimetiza o rim, mas de forma muito grosseira. Ele basicamente filtra, separa, né, os fluidos biológicos, no caso do sangue, né, dos metabólitos, mas o néfron, ele tem pelo menos 26 tipos celulares. Então a máquina ela faz isso de forma muito rudimentar. Então, assim, por uma situação de emergência, né, de necessidade, ótimo, mas ainda está muito aquém. E o transplante renal, né, que é a outra alternativa, né, a gente mantém os dois rins que não funcionam, né, e a gente adiciona mais um terceiro rim, né, que vai suprir essas funções deficientes. Porém, a gente tem um problema, né, que é a gente está recebendo um órgão que não é seu. Então, a pessoa fica à base de imunossupressores, né, que vão afetar a atividade de várias proteínas importantes com atividade metabólica fundamental. Então, o uso crônico de corticoides e outros imunossupressores a longo prazo é um problema. Então, assim, o rim, ele também tem um órgão. Então, tudo isso que a gente viu aqui, ele foi basicamente montado em é, tecidos oriundos, né, de modelos experimentais em machos, em homens, né? Então, algumas pesquisas clínicas, claro, a gente tem a, a participação de mulheres, mas ainda é muito menor. Então, a gente precisa entender essas diferenças, tá? Então, qual o desafio hoje? Né, é investigar, né, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese de todas as doenças renais, né? E para isso a gente precisa identificar esses novos biomarcadores com diagnóstico cada vez mais precoce, uma vez que já foi mostrado que o tratamento inicial ele já tem uma resposta bem melhor. E outra, os medicamentos que são utilizados para reduzir a progressão da doença, ou seja, depois dela instalada e impedir que ela progrida para a falência do órgão, a gente tem aí drogas que que são úteis, claro, mas ainda são ineficientes. Então a gente precisa de novos alvos e novos esquemas terapêuticos, tá? Então como é que funciona a pesquisa renal, de fisiologia renal no Brasil? Então a gente tem alguns grupos espalhados no Nordeste, é muito pouco,
né? Sendo que a massa é mais concentrada aqui no Sudeste, no Rio, Minas e São Paulo. Aqui em Minas, a gente contribui com isso, né, através aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG, no ICB, Departamento de Fisiologia e Biofísica, a gente tem o grupo RENFIX, né, que é o Green Molecular Physiology and Biophysics, né, da UFMG. Né? E a gente faz o que aqui? A gente tem algumas linhas de pesquisa que envolvem a identificação de mecanismos moleculares envolvidos desenvolvendo lesão renal, lesão tubular, estudo da regulação do mecanismo de transporte de íons e macromoléculas, investigação do papel da autofagia e mitofagia no tubo proximal, papel dos peptídeos vasoativos como mediadores das tubulopatias. Né? A gente tem aqui no laboratório, né, abordagens em vivo, né, como só achar aqui o cursor. A doença renal secundária, diabetes mellitus do tipo 1, a do tipo 2, a doença renal associada à obesidade, doença renal aguda e crônica na fase subclínica. A gente tem um projeto aprovado, né, associado a doença renal à atividade minerária, né, e a gente faz abordagem ex vivos para estudar os mecanismos moleculares, né, quais as proteínas associadas a esses processos todos que a gente observa no animal, né, então é bastante coisa. Né? O grupo, né, tem como eu, como pesquisador principal, né, e a gente tem aqui os meninos, né, a Laura Ribeiro, que trabalha com diabetes tipo 2, a Laura e obesidade. Você tem aqui a Laura Oliveira, que trabalha com, que vocês viram ontem, né? Ela trabalha com diabetes mellitus tipo 1. A Mariana, que trabalha com obesidade, Tawane com a doença renal e anemia. Você tem o Arthur, que ajuda que ajuda a esclarecer os mecanismos associados às fêmeas. Ele tem um projeto dedicado para isso, mas os resultados ainda em andamento. A gente tem a Vitória, que eu vou apresentar os dados dela hoje, e a Larissa. Esses quatro aqui de baixo são alunos de iniciação científica que muito contribuem para o nosso desenvolvimento, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês os dados mais associados à doença renal obesidade e à doença renal aguda subclínica, tá? A doença renal aguda subclínica, ou seja, você tem aí um animal que você pode induzir ele com BSA, né? Albumina de soro bovino, 10 gramas por quilo, injeção no peritônio por 10 dias. Você tem aqui a função renal, ela não é mudada globalmente, tá? Aqueles parâmetros que são usados na clínica, eles não alteram, mas você vê um animal com proteinúria, né? Você tem um animal com, a gente mede isso por kits clínicos, né? Você tem aqui um gel de urina que a gente consegue determinar o nível de proteína na urina, né? E você vê que ele tem perda da reabsorção de sódio, ou seja, o rim, ele está filtrando normalmente, mas ele não consegue reabsorver o sal que passa por ele. Isso está associado com uma redução na atividade dos transportadores de sódio. E olha aqui, uma que vocês com certeza já ouviram falar muito durante a graduação, que é a sódio potássio DPase, que no rim ela tem altíssima atividade, tá? A gente tem a segunda bomba de sódio também, que é a sódio ATPase sensível ao potássio, que também está reduzida, tá? Esse modelo a gente vê associado à proteinúria uma redução na reabsorção de proteínas, a gente tem uma redução na expressão do receptor envolvido, que é a migalina, a gente vê isso por imunistoquímica e por imunoblote. Então, assim, ou seja, como a expressão do receptor que faz o transporte de proteína pelas células tubulares está reduzido, o rim filtra a pouca proteína que tem e não consegue reabsorver. Então, ela passa a aparecer na urina. O que antes era um marcador somente quer dizer que alguma coisa estava errada. Hoje a gente já sabe que essa sobrecarga de proteína ela está associada a, a um processo ativo do desenvolvimento dessa renal, tá? A gente vê que essas alterações proteinúricas, a gente observa lesões de células tubulares, aumento de marcadores específicos da borda escova da célula tubular. Você vê aqui deposição de colágeno aumentada, né? Um processo inflamatório importante. A gente vê aqui aumento de TNF, L6 e L17, super pró-inflamatório. Você tem TGF-beta, que é marcador de fibrose, sem alterações das proteínas, das citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e L4, né?
E isso, essa sopa de citocinas pró-inflamatórias, esse fenótipo pró-inflamatório é acompanhado do aumento de células CD4, células CD8, CD11, enfim, que são macrófagos, são células, são linfócitos, você tem do CD8 e CD4, né, apresentadores tudo isso sem alterações de função glomerular. Ou seja, isso mostra que as alterações tubulares às vezes vêm antes das glomerulares. E aí, tudo isso foi desenvolvido até aqui em animais machos, né? Então, existe alguma influência do sexo no desenvolvimento da sobrecaída? Então, assim, aí foi o trabalho que a Vitória começou, ela estava investigando, né, o efeito da angiotensina 1A7, que é um peptídeo da cascata do sistema renina-angiotensina, porque já foi mostrado antes que a angiotensina 2, que é o peptídeo principal, clássico, né, ele, quando ele está muito aumentado, ele contribui para a lesão. Mas a Vitória estava querendo ver, pô, será que o eixo alternativo ele pode proteger, né, como a gente sempre esperou? E aí a gente começou, né, a também levantar essa questão nos machos e fêmeas. Então ela desenvolveu esse protocolo nas duas formas, né, nos dois animais, né? E aí a gente observou alguns dados. Por exemplo, do ponto de vista só o BSA, a gente vê que o clearance de creatinina, que é o marcador da função glomerular, ele não muda em macho e também não muda em fêmeas aqui na lateral direita, tá? E a gente observa, ou seja, batendo com o dado subclínico, né? E a gente observa que a excreção urinária de sódio e a diminuição da reabsorção de sódio, ou seja, tudo aquilo que foi filtrado de sódio e deixou de ser reabsorvido, a gente chama de fração de excreção, né? E aí a gente observou que a fração de excreção de sódio é aumentada no animal BSA da mesma forma que nas fêmeas. Você vê que o nível de aumento da fração de excreção, ela nem é tão, não é tão modificada, não é tão diferente em relação às fêmeas, comparando macho e fêmea. Claro que o tratamento com angiotensina 7 protegeu desse aumento nos dois modelos, tá? E aí a gente partiu para comparar, que a gente sabe que o modelo Subecaí ele tem aumento de proteinúria. E aí a gente observou, tanto nos machos aqui em cima, na fileira de cima, quanto nas fêmeas, a proteína ela aumentou, né? Muito bem, né? E aí a gente vê que junto com essa proteinúria, a gente tem o aumento do clearance de proteína e aumento da fração de excreção de proteína. Ou seja, quer dizer que o animal tem proteinúria porque deixou de reabsorver a proteína filtrada, tá? Mostrando mais uma vez o papel das células tubulares no desenvolvimento da doença renal. Claro que a gente observa aqui que existe uma pequena diferença, se a gente comparar o efeito, né, entre machos e fêmeas, a gente tem até um aumento muito maior da fração de expressão de proteínas do que das fêmeas. Mas vamos recapitular, a gente precisa fazer esse protocolo de forma paralela para poder afirmar esse processo, tá? A gente vê que, assim como a gente vê proteinúria, a gente vê marcadores de lesão tubular aumentados, tanto em machos quanto em fêmeas, tá? E aqui em fêmeas a gente tem assim um aumento do número de células intersticiais, o que bate com as células intersticiais que estão entre os tubos. Geralmente são células inflamatórias, tá? E você tem uma redução no nível de células tubulares, né? Mas isso ainda a gente está em desenvolvimento, né? A gente está tentando ver como é que esse comportamento está em macho, ok? Claro que a gente tem ensino a 7 melhora todos esses processos, mas não é o foco aqui da nossa apresentação, tá? Então, assim, não existem, pelo menos a nível subclínico, grandes diferenças aparentes entre machos e fêmeas desenvolvendo a lesão tubular, tá? E na proteinúria observada. A gente tem até umas diferenças de níveis, mas a gente precisa fazer o protocolo em paralelo para confirmar isso, tá? Mas e nos modelos de doença renal crônica, tá? Então, aí a gente, o modelo de doença renal crônica que a gente vem fazendo é o modelo de obesidade. A gente sabe que a obesidade é um acúmulo de energia em detrimento do gasto, né? Ganho de peso, né? Isso leva ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e outras comorbidades. No caso aqui, a obesidade, ela está muito incidente na população, dada a dieta, né?
que é feita aí na população atual moderna, né? E a gente vê aqui que, por exemplo, a obesidade, ela, dentre as diferentes alterações cardiovasculares, hepáticas, diabéticas, o aumento da incidência de câncer, a gente também tem um aumento da incidência de doença renal, né? Os mecanismos ainda não são claros. Tem várias possíveis evidências, efeito direto dos lipídios nos néfrons. A gente tem aí o efeito indireto da diabetes tipo 2, processo inflamatório sistêmico. A gente tem aqui possível influência da microbiota, né? E a gente tem como resultado o mais clássico possível, glomerulomegalia, glomerulosclerose, mas também já foi observado alterações tubulares. Claro que a temporalidade desse processo ainda está para ser discutida. No caso e para tentar entender a origem dessa lesão, né, surgiu-se os diferentes trabalhos falando da hipótese tubular na doença renal diabética, ou seja, os túbulos, a lesão tubular, ela vem primeiro, diferente do que se pensava há 30 anos atrás, onde o glomérulo ele sofria as primeiras modificações, as células glomerulares secretariam fatores, e aí você tem o efeito, né, sobre as células tubulares. Mas isso está mudando de paradigma, tá? E aí, outra evidência que mostra o efeito, a participação das células tubulares no desenvolvimento dessa doença quando a gente teve a oportunidade de usar os inibidores de SGLT, que são compostos chamados glifosinas, que bloqueiam o transporte de glicose no tubo proximal, tá? Exclusivamente no tubo proximal. E aí, apesar de tem vários dados na literatura mostrando que não é só o inibidor de SGLT2, ou seja, as glifosinas, não só agem nos túbulos, mas durante a diabetes, mas também em condições que não têm diabetes. E tem efeitos protetores, ou seja, o transporte de glicose ele está muito mais associado a outras coisas além da diabetes, tá? Alterações metabólicas dessas, tá? E aí eles são conhecidos por terem um efeito cardiorenal protetor, tá? Então, sabendo que existe esse modelo de doença renal, né, de obesidade, né? E aí a gente foi ver, será que camundongos machos e fêmeas, eles têm uma resposta semelhante, né? E se tem um efeito protetor do SGLT2 nesse processo. E aí a Mari, né, a Mariana, lá daqui do nosso programa, ela já era aluna de mestrado, né? E agora ela já está no doutorado, né? Ela pegou os camundongos C57, né, tanto macho quanto fêmea, expôs eles a uma dieta hiperlipídica, promovia a obesidade deles até 8 semanas. A partir das 8 semanas começou-se o tratamento diário com a glifosina, a primeira glifosina, que é a dapaglifosina, e aí foi observar o que acontecia na função renal, nos parâmetros bioquímicos, ao final de 12 semanas. Tá? Então ela observou, né, que o animal ele engorda, né? E o tratamento com dapaglifosina ele parece não ter um efeito significativo. A gente observa isso tanto em machos quanto em fêmeas, tá? É, mas a gente observa também um índice de adiposidade aumentado, que tanto em machos quanto em fêmeas, e o tratamento com dapaglifosina ele não modula, ou seja, os efeitos metabólicos não parece não ter muita diferença. Claro que os animais, assim, quando a gente voltar para a obesidade aqui, a gente vê que os machos engordam um pouquinho mais do que as fêmeas, provavelmente tendo um efeito protetor do estrogênio aí, tá? É, Então, o que a gente foi observar? Que esses animais apresentam resistência à insulina, tá? Só os machos apresentam resistência à insulina, tá? E o tratamento da glifosina protege, enquanto que as fêmeas não apresentam tolerância à glicose, desculpa, né? Mostrando um efeito específico dos machos. E a gente, olhando a função renal, o fluxo urinário cai nos machos, mas não muda nas fêmeas, apesar da leve tendência, tá? E daí a gente observou que o clearance de creatinina, marcador de função glomerular, ele reduz nos animais machos. Você tem aí proteinúria nos machos,
Você tem aumento de marcadores de lesão renal e lesão tubular específica nos machos, é, e- enquanto que você tem aumento de células intersticiais e várias vaporizações acontecendo nas estruturas tubulares, né, em macho, tá? Isso foi associado ao aumento das citocinas IL-1 beta, TNF-alfa, MCP1, IL-6 e IL-10 também, como resposta compensatória. E tudo isso associado ao aumento da deposição de lipídios no tecido renal. Então, você tem o efeito direto dos lipídios no rim, desenvolvendo todas essas alterações. E o tratamento com dapaglifosina ele reverte. Nenhuma dessas alterações aconteceu nas fêmeas, mostrando provavelmente o efeito protetor do estrogênio nesse processo. Tá, esse trabalho ele foi publicado, né, no European Journal of Pharmacology em 2025. Né, a gente teve a honra de publicar lá, muito bom. E a gente mostrou isso, né? Que todas as alterações renais acontecem nos machos. O tratamento com dapaglifosina ele foi extremamente promissor nesse processo, né? Diminuindo a hiperglicemia, diminuindo sem os DPOTs que a gente chama, né? São os depósitos de gordura no organismo, diminuindo a proteinúria, a lesão tubular e o acúmulo de lipídios, tá? Mas e as fêmeas? E aí entra um novo. Isso, inclusive, foi uma questão levantada, né, durante o processo de desenvolvimento daquele trabalho. E aí a Mariana se juntou com a Laurinha, né, que vamos ver a importância, né? Será que o estrogênio está protegendo? Então vamos tirar o ovário. Vamos remover o ovário cirurgicamente. Então, isso foi feito, né? E aí a gente observa que as fêmeas ovaractamizadas, né? As fêmeas OVX, elas ganham peso mais rápido do que as fêmeas que têm ovário, né? E a gente vê isso ao longo do tempo. E a gente vê aqui que as fêmeas ovaractamizadas é praticamente igual às fêmeas que receberam a dieta HSB, né? E quando as fêmeas com a dieta hiperlipídica as fêmeas ovarectomizadas com a dieta hiperlipídica, elas pioram, essa obesidade piora mais ainda, né? Isso se reflete igualzinho no índice de adiposidade, né? Os tecidos que depositam o tecido adiposo, eles estão maiores nas fêmeas OVX, assim como aquelas que receberam a dieta hiperlipídica, tá? A gente vê que as fêmeas que antes não desenvolviam, né, resistência desculpa, tolerância à glicose, né, intolerância à glicose, elas passam a desenvolver de maneira muito semelhante a os machos, né, apesar da gente ter feito um grupo experimental separado, tá? E a gente vê aqui em dados preliminares que existe o que antes não tinha uma disfunção renal, nas fêmeas OVX, né, ovarictomizadas, elas têm uma queda significativa da função renal. Então, isso mostra que os hormônios ovarianos, eles têm um papel protetor nesse processo. E chama atenção, além daqueles fatores de risco que a gente observou lá na introdução, né, que de idade, de condições clínicas pré-existentes, e as fêmeas, né, as mulheres que estão no estado de menopausa. Elas podem ter maior risco não só de desenvolver obesidade como diabetes, como doença renal, tá? Então, eu gostaria de agradecer aqui ao meu grupo, né, que são esses meninos maravilhosos que estão aí comigo, né, desenvolvendo, principalmente quem participou mais desses trabalhos que eu mostrei, nesse caso aqui a Vitória, a Laura e a Mariana, mas todos os demais estão envolvidos aí. Agradecer aos colaboradores, tanto aqui da professora Luciane Bruno, né, que me introduziu dessa parte, né, da obesidade, professor Robson Santos, com a parte inicial lá mostrada, os meus colaboradores do Rio de Janeiro, professor Celso da Cássia, as fontes de fomento, e a gente está aí, né? Então, assim, se você está interessado em se juntar ao nosso grupo, sejam bem-vindos. Nós temos vagas, inclusive eu quero aumentar esse laboratório, mais do que nunca. Então, assim, é só mandar aí para mim, entrar em contato com algum dos meninos ou entrar em contato com a gente por e-mail, pelo Instagram, enfim, a gente dá um jeito, tá? Obrigado. Que fantástico, Diogo.
Que Fabrica- sensacional!